Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por Santo Agostinho. Ama e faz o que quiseres, porque se verdadeiramente amas, não poderás querer o mal. Juízes, capítulo 2, é uma ponte espiritual entre o tempo da conquista e o tempo da negligência. O povo de Israel já havia entrado na terra prometida, mas agora enfrentava um inimigo mais sutil: a desobediência disfarçada de convivência. O texto nos mostra que quando o coração se acomoda, o espírito enfraquece e a presença do Senhor se entristece. O capítulo começa com uma advertência poderosa. Um anjo do Senhor sobe de Gilgal a Boquim e diz: Eu vos tirei do Egito e vos trouxe a terra que prometi a vossos pais. E disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Mas vós não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Versículos 1 e 2. Aqui está o coração da mensagem. Deus é fiel, mas o homem é inconstante. O Senhor não quebra suas promessas. Nós é que muitas vezes quebramos nosso compromisso. Israel havia esquecido que a bênção da conquista dependia da pureza da fé. Assim como hoje, muitos desejam a promessa, mas não desejam o processo. O anjo repreende o povo e eles choram, mas chorar não é o mesmo que mudar. Há arrependimentos que são apenas emoções, não transformações. É fácil lamentar o erro, difícil é não repeti-lo. Quantas vezes o Senhor já falou ao nosso coração, pedindo que destruamos os altares, que erguemos a vícios, a mágoas, a vaidades, e nós apenas choramos, mas não agimos. O texto continua dizendo que, após a morte de Josué e da geração que o acompanhou, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que ele havia feito. Versículo 10. Esse versículo é um alerta profundo. Quando a fé não é cultivada, ela morre na memória das próximas gerações. A fé é como um fogo. Se não for alimentada, apaga-se. Essa nova geração fez o que era mal aos olhos do Senhor e serviu a outros deuses. Aqui vemos o perigo da distração espiritual. Quando o coração não está cheio de Deus, ele se torna casa vazia. E casa vazia sempre é ocupada por algo. O Senhor, em sua justiça e amor, permite que Israel colha as consequências de sua infidelidade. Ele levanta juízes para livrar o povo, mas eles voltam ao erro logo em seguida. Esse ciclo, pecado, sofrimento, clamor e perdão, é a síntese da natureza humana quando se afasta da presença divina. Juízes 2 nos ensina sobre a responsabilidade do livre-arbítrio. Deus não nos impede de errar, mas também não impede as consequências. Ele não anula nossa liberdade, porque quer que o amemos por decisão, não por imposição. O Senhor ainda fala conosco como falou com Israel. Ele nos mostra os resultados de nossas escolhas, e mesmo quando somos infiéis, Ele continua a nos chamar. Mas a voz de Deus se torna cada vez mais sutil quando insistimos no erro. Por isso, precisamos de constância para ouvir o que o mundo tenta abafar. A geração que se afastou do Senhor é o retrato de uma fé sem testemunho. Não basta crer, é preciso viver o que se crê para que outros vejam e sigam o mesmo caminho. Cada atitude nossa é uma semente espiritual plantada na vida dos que nos observam. Se o que semeamos é verdade, brotará vida. Se for falsidade, crescerá confusão. O capítulo termina com uma das declarações mais tristes da Bíblia. Deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Versículo 13. Isso nos lembra que o pecado não começa com grandes atos, mas com pequenas permissões. Ninguém abandona a fé de um dia para o outro. Abandona-se aos poucos, com cada decisão que prioriza o mundo e relega Deus ao segundo plano. Mas há esperança. Mesmo diante da infidelidade, o Senhor continua levantando libertadores. Ele nunca desiste de seus filhos. Juízes 2 é, acima de tudo, um lembrete de que Deus é justo, mas também paciente, firme, mas misericordioso, distante na aparência, mas presente em cada recomeço.
Ele espera que cada um de nós destrua os altares do passado e reconstrua o templo interior, onde habita a fé viva e o amor verdadeiro. Chorar pelo erro não basta, é preciso abandoná-lo. Deus não quebra promessas, o homem é que quebra compromissos. O pecado começa quando o coração se acomoda. A fé que não é ensinada morre no esquecimento. Quem não destrói os altares errados acaba adorando o que deveria vencer. O livre-arbítrio é o campo de prova da fidelidade. A obediência é a linguagem do amor verdadeiro. Deus é paciente, mas não conivente. Uma geração sem fé nasce do silêncio dos que creram e não ensinaram. A constância é o antídoto contra o esquecimento espiritual. Quem deixa o Senhor acaba servindo outros senhores. Os altares modernos têm nomes sutis: ego, status, vaidade, distração. Não há bênção sem obediência, nem liberdade sem renúncia. Quando esquecemos o que Deus fez, o coração busca substitutos. Mesmo quando nos afastamos, o Senhor ainda chama pelo nome. Senhor meu Deus, venho a Ti neste dia, reconhecendo minha dependência total da Tua graça. Assim como Israel se esqueceu das Tuas maravilhas, eu também, por vezes, deixei que as distrações deste mundo abafassem a lembrança dos Teus feitos. Perdoa-me, Senhor, por cada altar que ergui ao orgulho, ao medo, à indiferença e à vaidade. Ensina-me, ó Deus, a destruir tudo o que me afasta de Ti, que eu não faça alianças com o pecado, nem me acomode com o erro. Dá-me coragem para purificar o meu coração, mesmo que doa, mesmo que me custe deixar o que é confortável. Senhor, que o meu arrependimento não seja apenas lágrimas, mas transformação. Que minhas palavras se tornem ações e que minha fé não seja lembrança, mas vida em movimento. Não permitas que a minha geração te esqueça, nem que os meus passos apaguem o caminho da fé que tantos construíram antes de mim. Levanta em mim um espírito firme, constante e obediente. Que eu use o livre-arbítrio como instrumento de amor e não como desculpa para cair. Que eu saiba resistir às tentações e reconhecer os sinais com que o Senhor ainda me guia nos sonhos, nas intuições, nas coincidências que só a fé explica. Deus eterno, se o Senhor me chama, que eu responda com prontidão. Se me corrige, que eu aceite com humildade. Se me prova, que eu persevere até o fim. Não quero viver de aparências, mas de presença. Não quero apenas lembrar do Teu poder, quero senti-lo em cada decisão. Pai, reaviva em mim o fogo da fé que o mundo tenta apagar. Que minha vida seja testemunho e meu exemplo semente. Que os que me cercam Te conheçam pelo modo como ajo, falo e escolho. E que ao fim de cada dia eu possa dizer: hoje, Senhor, permaneci fiel mesmo em meio às lutas. Em nome de Jesus Cristo, o verdadeiro juiz e libertador, eu oro. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.